começar que o dia tá pegado, mas hoje é sexta-feira e a gente para um pouquinho para descansar amanhã. Bom, gente, mais uma live, a live de sexta-feira com esse assunto que eu amo falar, que é prevenção de queda ainda por cima, cara. Essa live é mais uma live de aquecimento para o evento da Jornada da Fisioterapia para Pessoa Idosa, evento que vai começar no dia 4 de abril. Preciso sempre falar essa informação. E hoje... Eu falei quando? 4. Nossa, eu falei tudo errado. É 10 de abril, gente. É porque é 10 do 4. Eu falei 4 de abril. Troquei, desculpa. E parece que eu tô ligado no 220, né? Jesus! Bom, e hoje a gente vai falar de prevenção. Em especial, falar de prevenção em queda. A gente precisa trabalhar muito esse assunto dentro da fisioterapia. Eu gosto do termo, a prevenção é sempre o melhor remédio, certo? E é um assunto que a gente tem que elaborar cada vez mais. Por quê? Nós, fisioterapeutas, nós temos um hábito, e a população, de maneira geral, tem uma crença de que fisioterapia é apenas para quando eu estou com um problema, ou fisioterapia é para quando eu estou doente, certo? E isso não tá certo. Nós somos profissionais de primeiro contato e que somos profissionais que também atuamos na atenção básica, atenção primária da saúde. Isso significa que a gente também pode atuar através da prevenção, tá? E então a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. Mas em especial, falando de prevenção, também com relação a uma das síndromes geriátricas, que é a instabilidade postural. Quando a gente fala de instabilidade postural, a gente abre margem para falar do grande vilão, um dos grandes vilões, né, da geriatria, que é a queda. No mundo, a queda ela é a 5ª maior causa de morte entre as pessoas idosas. E no Brasil, ela é a 3ª maior causa de morte entre as pessoas de idade. Então, ela tem um impacto muito negativo. Reduz, quando não afeta a nível de morte, ela também pode aumentar as comorbidades, ela pode piorar a qualidade de vida. A gente entra num ciclo vicioso de medo pós-queda, ou também conhecido como pitofobia. A queda ela gera a ansiedade pós-queda, que faz com que a gente ainda aumente, piore ainda mais esse ciclo vicioso. Então, quando a queda não gera uma lesão grave, como uma fratura, enfim, ou mesmo hospitalização, que é uma das causas que a queda faz, a queda, de qualquer forma, gera um impacto negativo. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu tenho um paciente hoje que nunca caiu, mas que tem medo, que apresenta o medo de queda. Não chega a ser um rastreio de ansiedade pré-queda, digamos assim, mas o medo que gera para não cair já é suficiente para fazer as alterações. Quais alterações são essas? Alteração de marcha, que vai impactar no equilíbrio. Essa pessoa ela tende a reduzir a velocidade dela. Se a gente reduz velocidade de marcha, automaticamente a gente começa a entrar numa predisposição, num fator de risco para as quedas, tá? Existe um outro dado estatístico que, segundo o Ministério da Saúde, 30% das pessoas com 65 anos vão cair uma vez por ano. E esse número aumenta, consequentemente, com a idade aumentando. Então, ali, mais ou menos, a partir dos 80 anos, essa estatística aumenta para 50% da população acima de 80 anos tem risco de queda uma vez por ano. Então, é uma incidência alta. E a complicação da queda, ela é muito impactante na vida do nosso paciente. Então, automaticamente, é importante que o fisioterapeuta trabalhe prevenção. Porque a gente não precisa esperar um paciente chegar ao nosso atendimento, né? Seja você indo até o atendimento domiciliar ou ele indo até o seu consultório, clínica, enfim, para que a gente comece a trabalhar só depois de uma queda. Não, a gente pode trabalhar de forma prévia.
Mas para eu chegar nesse assunto, é importante eu entender o que é instabilidade postural. E aí é onde eu gostaria de entrar nesse conteúdo, né? Aí, antes disso, deixa eu só reforçar um comentário, um pedido, que é o seguinte, gente, eu vou reforçar que fisioterapia ela pode trabalhar na prevenção, ou seja, a fisioterapia não é só reativa, gostei dessa forma que foi descrito aqui. A fisioterapia ela não é só reativa, tá? Ou seja, a gente pode trabalhar de forma prévia. E vamos lá falar sobre, eu já trouxe aqui alguns dados da queda, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a instabilidade postural. A instabilidade ela é uma das 7 síndromes geriátricas, que é importante que a gente tenha conhecimento, porque, ao meu ver, quando a gente tem domínio do processo do envelhecimento, compreende o que está acontecendo no corpo dessa pessoa, tem conhecimento das 7 síndromes, que futuramente deve estar aumentando um pouquinho mais esse IS, mas não sei como é que vai ser considerado o nome I, né? Mas enfim, outra discussão para outro momento. E a gente consegue fazer um bom rastreio, uma boa avaliação, a gente pode atuar de forma mais eficaz, mais preventiva, tá? E aí vamos lá. Como eu estava dizendo, a queda ela é um grande vilão e ela é uma consequência geralmente também da instabilidade postural, que é uma das síndromes geriátricas. A instabilidade postural, ela acontece quando a gente perde o indivíduo, ele perde a capacidade, a habilidade de se manter estável, de ser reativo a uma perturbação. Então, exemplo, né? O que é isso? A gente, no nosso organismo, no nosso corpo, a gente conta com algumas estratégias de equilíbrio e estratégia de proteção. A mais conhecida, né? Estratégia de equilíbrio de tornozelo, que quando a gente recebe uma perturbação, um empurrão, digamos assim, só que muito sutil, o nosso tornozelo ele é responsável por atuar com as forças mecânicas, enfim, propriocepção, para estabilizar o nosso corpo, ou seja, ser reativo a uma perturbação. Depois disso, a gente vai lembrar da estratégia de quadril, quando a perturbação é um pouco mais intensa, e você pode usar o quadril como um estabilizador da nossa postura. Existe também a estratégia de tronco e existe a estratégia de proteção, já não é exatamente uma estratégia de equilíbrio, é uma estratégia de proteção que é o passo, tá? Então é quando você leva o empurrão e o tornozelo entrou em ação, mas era muito mais forte para ele, o quadril tentou estabilizar, mas era muito mais forte, e aí você dá um passo. Já passaram por isso e imagino que um paciente de vocês pode ter já passado, enfim. E aí o ideal, né, é que a gente fique até 2, no máximo 3 passos. Passando disso, o risco de queda é altíssimo, muito elevado, tá? Então é importante que a gente tenha conhecimento dessas peculiaridades que eu tô falando aqui, para que a gente possa, eu daqui a pouco vou ler o que tá falando aí, que hoje eu tô conseguindo ver os comentários, viu? Porque antes das lives eu tava botando o celular mais baixo. Eu tô em dois cenários aqui, tá? Tô no computador, no YouTube e tô aqui no Instagram. E aí eu não tava vendo, agora eu tô vendo aqui. Mas eu vou pedir pra anotar as perguntas e os comentários. Bom, então a gente tem conhecimento disso, a gente pode trabalhar de forma prévia, tá? Mas volta pra instabilidade postural. Então a gente perde a habilidade de se manter estável, equilíbrio estático mesmo. A gente perde a habilidade de ser reativo a uma perturbação, como foi o que eu falei das estratégias de equilíbrio e de proteção. E a gente também perde a nossa habilidade de se manter estável quando realizando um movimento, tá? Fazendo um movimento voluntário. Então, seria basicamente a gente se manter estável durante a gente caminhar, enfim, uma atividade, um movimento voluntário. E aí a gente pode apresentar a instabilidade postural, que é uma das 7 IS, síndrome geriátrica. Bom, e o que leva o corpo a ter essa síndrome, né? A gente pode falar de vários fatores internos, fatores externos. Fatores internos, o próprio envelhecimento do sistema vestibular, por exemplo. A gente vai perdendo a nível celular e neurônios algumas células, algumas habilidades, alguma capacidade ali, tanto
de forma de números e também de habilidade daquele neurônio. E aí, automaticamente, a gente pode gerar aquela hipofunção vestibular. E aí, automaticamente, a pessoa começa a reduzir o estímulo sensorial que ela recebe deste órgão sensorial. Lembrando que quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando do sistema vestibular, que precisa entrar em ação para auxiliar que a gente compreenda em que movimento, em que postura nós estamos, né? O sistema visual, que ele é muito importante para que a gente... Nossa, agora começou uma buzinada, espero que não esteja atrapalhando aí o áudio. Mas o sistema visual, que é importante para ajudar essa informação do sistema vestibular, e o sistema somatosensorial. Esses 3 sistemas sensoriais, eles vão enviar uma mensagem para o nosso sistema nervoso central, que vai corresponder através do nosso sistema efetor, sistema muscular. E aí, gente, a gente tem o nosso equilíbrio postural. Beleza? Beleza. Mas a gente vai falar que esse equilíbrio, ou também conhecido como balance, ele pode ser definido de forma um pouco mais específica. Olha que interessante. Isso tudo que eu tô falando, galera, é para fazer link de como a gente pode prevenir. Porque se a gente tem esse conhecimento do que eu tô falando aqui agora, lembra que eu falei, né? Conhecimento do que é normal e do que não é, do processo do envelhecimento, das síndromes geriátricas, avaliação, raciocínio clínico, resultado eficaz. Beleza? É por isso que eu tô fazendo esse link todo. Bom, e aí, o nosso balance, ele pode ser definido de forma um pouco mais específica como uma habilidade sensorial, falei dos sistemas sensoriais, motor, falei do sistema efetor, e cognitivo. Olha que interessante. Para o nosso equilíbrio se manter estável, para que a gente tenha a nossa habilidade de balance, a gente precisa também da nossa função cognitiva. Olha que legal. A gente precisa se planejar. Quando a gente identifica um obstáculo no chão, eu preciso automaticamente que o meu sistema cognitivo, mas as minhas habilidades cognitivas, elas estejam aptas para reconhecer aquele obstáculo e planejar uma forma de evitar esse obstáculo. E caso eu receba uma perturbação, eu seja reativa a essa perturbação. Tá entendendo? Tá acompanhando? Então, quando a gente tem esse conhecimento, eu automaticamente consigo planejar uma ação de prevenção. E olha o que é legal. Quando a gente recebe um paciente que teve um histórico de queda, a gente naturalmente vai intervir através da complicação mais abrangente que está ali naquele caso. Então, com relação ao relato da queda, o que gerou, a complicação que gerou, o paciente está com dor, está com uma lesão aguda, enfim. E aí a gente vai tratar, obviamente, seguindo uma lógica do nosso protocolo, certo? Mas à medida que a gente trata isso, passei a dor do meu paciente. Vamos focar nesse aspecto, né? Passei a dor, cicatrizei, auxiliei ali nesse processo, fortaleceu, a função tá normal. Vamos liberar automaticamente esse paciente porque eu já consegui essa primeira etapa? Eu, particularmente, penso da seguinte maneira. Se a gente sabe que na estatística existe uma alta relevância dessa pessoa cair de novo, se eu não mencionei, deixa eu mencionar agora. Ainda é atual esse dado, tá? Uma pessoa que cai, ela tem uma chance elevada de cair novamente nos próximos 12 meses, ou seja, no próximo 1 ano, ela tem 70% de chance de cair novamente. Então, se eu não atuo de forma preventiva para atuar nesses sistemas que eu tô falando até agora, né? Eu tenho chances de, mesmo que eu tenha recuperado a lesão que foi originada, né, na queda, eu posso, infelizmente, fazer com que o paciente... Ou fazer não, né? Mas, infelizmente, eu posso acabar deixando de observar que o paciente tem chance de cair de novo. Entendeu o meu raciocínio? Então, fez a primeira
primeiro estágio do tratamento, vamos atuar de forma preventiva agora. Mas para que a gente possa atuar de forma preventiva, é interessante que a gente faça algum rastreio a nível funcional, a nível cognitivo. Por quê? Lembra que eu falei? Balance é uma habilidade, uma capacidade sensorial, motora e cognitiva. Então é interessante que a gente faça esse rastreio amplo para eu conseguir já prever como essa pessoa pode estar se apresentando e até mesmo atuar de forma preventiva, ok? E aí, se eu tenho conhecimento das estratégias de tornozelo, estratégias de quadril, o que eu vou trabalhar? Tá acompanhando? Então é interessante que a gente avalie, será que essa pessoa, ela tem alguma queixa de tontura? Ela tem alguma queixa do sistema vestibular? Será que seria interessante eu recomendar pelo menos os exercícios oculares? Então, fazer os exercícios para que a pessoa acompanhe o objeto só com os olhos, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Depois mantenha um ponto fixo e só vire a cabeça. Será que seria interessante eu trabalhar com esse tipo de abordagem? Será que é interessante eu trabalhar a propriocepção de tornozelo, amplitude de movimento de tornozelo? Porque isso é muito interessante da gente trabalhar. Será que é interessante eu observar como está a amplitude de movimento de quadril, mobilidade de quadril, porque eu sei que quadril é uma estratégia de equilíbrio. Tá pegando? Tá acompanhando? Isso tudo a gente estará trabalhando de forma preventiva. Será que é interessante também eu trazer atividades que tragam exercícios cognitivos? E aí, se não me falha a memória, que já o negócio tá pegado para mim, mas ontem eu falei de muita novidade, né? Eu falei, como trazer novidades para o atendimento, e falei muito de estímulo cognitivo. E aí, por que não trazer esse estímulo se eu sei que o balance é uma habilidade que também depende do meu nível de atenção, do meu nível de capacidade de planejar um movimento? Tá acompanhando? Então, aqui a gente tá atuando de forma mais específica para trabalhar ali. Mas como é que eu rastreio isso, né? Se você deve estar me perguntando, Renata, mas tá, ok, entendi, mas como é que eu vou rastrear isso aí? É interessante que se você tem o conhecimento que essa pessoa caiu, você já prevê que ela tem uma chance aumentada para cair de novo. Daí a gente pode utilizar algumas ferramentas de avaliação, como por exemplo, Berg é um excelente teste, são 14 itens, parece enorme, eu sei, são 2 folhas basicamente, né, frente e verso, parece enorme, mas é um teste que por mais que seja enorme visualmente falando, né, que são 2 folhas gigantes cheias de informações, ele é um teste dinâmico de ser feito, porque são movimentos contínuos para ser feito. Você levanta, espera, senta, enfim. E então dá para ser feito, dá para aplicar, é fácil de aplicar, só precisa fazer a primeira vez. O TUG, que é um excelente teste, e ele tem como resultado o risco de queda, se é leve, moderado, alto, grave, né? Então, são ferramentas que a gente pode já começar a aplicar para a gente poder rastrear. Renata, meu paciente apresentou o teste normal, pontuação super normal. Apresentou uma perda de pontuação que ainda está dentro do padrão de normalidade nos itens X, Y, Z. Vamos atuar nesses itens? Só que em especial, galera, a gente não necessita apenas intervir, trabalhar no que a gente viu que o paciente não está bem. É interessante a gente atuar também no que o paciente demonstrou estar bem. Continuar a fazer essa manutenção. Se tá bom, ótimo, vamos fazer uma manutenção. Não um pensamento de se tá bom, não vou mexer. Porque se tá bom, mas se não mexer, perde a função. A função pode ser perdida, a gente vai perdendo massa, tá? Inclusive, o fato da pessoa ter medo, a pitofobia ou ansiedade pós-queda, também conhecida, ela gera um ciclo vicioso de inatividade física. A pessoa que está com medo de cair, porque ela ou
tem medo por conta própria, né? Ai, poxa, eu já sei que eu posso cair. Então eu vou me precaver. Só que ela a precaução dela não tá ajudando, tá um pouco atrapalhando. Porque é uma pessoa que vai começar a se tornar mais atenta. Só que a atenção dela, veja bem, é mudando o padrão de postura. E aí essa pessoa, ela tende a querer olhar mais pro chão, para deixar o sistema visual bem ali eficaz, só que ela começa a alterar o centro de gravidade. Isso já é um deslocamento de centro de gravidade, a gente já pode pensar aí, opa, queda, tá? Essa pessoa, ela pode diminuir o ritmo da marcha, ou seja, a velocidade, que eu já comecei essa live falando, que isso é uma consequência ruim. Essa pessoa pode começar na tentativa de se proteger, começar a reduzir a altura de passo. Se eu estou reduzindo a altura de passo, eu vou, consequentemente, atrapalhar toda a estrutura, a qualidade da marcha. E aí eu aumento o risco, tá? Porque essa pessoa, ela começa a perder função de mobilidade, de flexão de tornozelo, extensão. Automaticamente ela pode começar a ter uma restrição de amplitude de movimento. Isso eu tô. Fora isso, quando a pessoa também já caiu e apresenta esse medo de novo, ela começa a entrar em isolamento. E aí isso começa a ser uma pessoa que vai ser mais restrita à casa. E aí ela vai impactar em toda a função motora, estrutura do corpo, mas também vai impactar na parte cognitiva, que vai ter a ver com o balance. Tá vendo a bola de neve que eu tô falando, que eu tô mencionando? Vê se tá fazendo sentido pra vocês aí, me fala aí também. E aí, olha a consequência do medo. Eu não sei se alguém falou. Não tinha pensado no aspecto vestibular. Boa! Que bom que não tinha, mas agora tava aqui e eu trouxe esse insight pra vocês. Isso é ótimo. Eu já fico feliz que eu ajudei de alguma forma. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento dessa perspectiva de balance e equilíbrio, não só na questão muscular, digamos assim, tá? A gente pode compreender de todos os sistemas. E aí, quando a gente traz exercícios como, por exemplo, tapete sensorial, para a gente estimular o sistema somatosensorial, mas estimular também outros sistemas, por exemplo, fazer exercícios em que eu possa privar a pessoa do sistema visual, para eu concentrar a pessoa num sistema só, sistema vestibular e sistema somatosensorial, e assim eu vou trabalhando cada um. O sistema vestibular é muito importante que a gente faça esse trabalho, tá? Enfim, tá acompanhando? Tá indo? Tem alguma coisa que você queira falar antes de eu fazer a próxima pergunta? Não? Tá. E aí, a gente entra numa outra questão sobre o fisioterapeuta atuando na prevenção, que é o seguinte: os exercícios de fortalecimento, eles são extremamente importantes pra gente. Até porque eu preciso de um sistema efetor, sistema muscular íntegro, para ele dar o suporte para que eu possa continuar com o equilíbrio. Inclusive, peraí, deixa eu fazer uma conexão aqui. Inclusive, quando essa pessoa com medo começa a ficar mais restrita à casa, reduz a atividade física e, consequentemente, exercício, essa pessoa pode entrar em redução de metabolismo, pode perder massa muscular, levando a um grau de sarcopenia, que, por sua vez, a sarcopenia faz parte de uma das tríades da síndrome da fragilidade. Olha a bola de neve que gera, tá? Isso eu tô falando do medo. Então, é lógico que é muito importante eu trabalhar com o sistema muscular, fortalecer, melhorar a potência, a resistência, até porque quando a gente fala de reação, reativo, eu preciso de potência muscular. Então é muito importante eu trabalhar essa força. Mas, gente, se a gente ignorar a parte de mobilidade, de flexibilidade e de equilíbrio, infelizmente, a gente não está prevenindo a queda. Entende?
Então é muito importante que a gente inclua no nosso protocolo de tratamento, seguindo, lógico, o nosso raciocínio clínico das fases desse tratamento, mas é importante que a gente inicie, olha, fala para o seu paciente, agora a gente está na fase 1 do tratamento, onde eu vou atuar aqui trabalhando para a redução de quadro de inflamação, para a redução de dor, para a mobilidade mais específica dessa região, ok. Agora a gente entrou na segunda fase do nosso tratamento, onde eu vou trabalhar agora a força, onde a gente vai trabalhar um pouco mais de resistência muscular dessa região específica. Agora a gente entrou na terceira fase do tratamento, onde eu vou abordar de forma mais ampla. Tá acompanhando? Então é importante a gente explicar isso para o nosso paciente. É lógico que a gente não pode meter o carro na frente dos bois e, cara, eu vou começar já a trabalhar equilíbrio desde agora, vou começar a fazer... Não, respeita o processo de adaptação tecidual do seu paciente, como a gente vê na literatura, natural. Porém, não deixa de fazer essas fases mais de prevenção, porque às vezes o paciente acha, já tô bem, já curei da minha dor. Mas tá bem mesmo? Não tem mais nenhum risco de queda? Será? Vamos testar? Vamos avaliar? Vamos ver aqui nesse teste específico um Berg, um TUG, um SPPB. E aí você pega na causa do que está possivelmente causando uma possível queda, entendeu? E aí mostra, não, a gente agora vai entrar numa outra fase de tratamento. E nessa fase eu vou trabalhar prevenção também. Tá acompanhando? É interessante isso, né? E aí por isso que é importante que a gente trabalhe a força, a resistência, a potência muscular, mas não esqueça de mobilidade, flexibilidade e, em especial, equilíbrio. E principalmente com os nossos pacientes que já tiveram queda no último ano, ou pelo menos com aqueles que apresentam um risco de queda. Vou dar um exemplo, tá? Recentemente, fui avaliar uma paciente que não teve queda, apresentou queda nem nos últimos 5 anos, tá? E todos os testes dela indo muito bem, com uma função muito boa, todos eles com um prognóstico muito bom. Mas perdi a ponto que não representava, a pontuação que ela estava perdendo não representava ali no teste final algo impactante. Mas foi o suficiente para eu demonstrar que, a gente vai trabalhar com prevenção. E aí foi quando começou a me contar que, realmente, eu falo que eu nunca vou cair. E aí ela contando como ela também fala para as pessoas amigas, para as pessoas que ela conhece na rua, que ela, enfim, tem contato, que são pessoas idosas também, e aí ela vai e fala, olha, não, você tem que andar assim, assim, assado. E aí eu fiz um processo que a gente também tem que entender que nós somos profissionais com potencial, função educador, viu? Não, Renata, mas eu não tenho perfil nenhuma de educação, mas nós com os nossos pacientes somos educadores. É importante que a gente tenha essa consciência. E aí eu fui educá-la para, olha, não é bem assim. Você não pode... veja bem, quando você olha muito para o chão, você altera... Enfim, fui explicando da melhor forma possível para que ela compreendesse, porque uma coisa é a linguagem que eu estou falando com outros profissionais. Vocês me compreendem numa determinada linguagem. Com o nosso paciente, a linguagem tem que ser outra. Da mesma maneira que puxando... Lá vai eu e minhas conexões. Puxando um rabinho aqui dessa live para falar de gestão e de marketing, quando a gente vai elaborar nossa rede social para atração de pacientes, a forma como a gente fala não é a linguagem que a gente utilizaria com outro profissional. É diferente a linguagem. Lógico, não é uma linguagem esdrúxula, não é uma linguagem feia, não é isso, tá? Mas é uma linguagem que o nosso paciente deve compreender. Mas eu quero demonstrar que eu sei. Tá, mas quando você demonstra que você sabe numa linguagem profissional, você vai atrair o público profissional. Mas esse assunto fica para uma outra live só de gestão e de marketing, beleza? Bom, mas então com o nosso paciente a gente também tem que conversar da forma como é mais fácil de compreender, beleza? Tá.
Técio perguntou se é importante fazer teste de equilíbrio. É muito importante aplicar teste de equilíbrio com todos os nossos pacientes que são elegíveis para esses testes, como Berg, SPPB, que tem dentro dele uma parte de equilíbrio, não é tão complexa quanto Berg, por exemplo, mas tem uma avaliação de equilíbrio ali, tá? Então, assim, todo paciente é elegível. O que significa isso? Paciente que tem ali mobilidade, não é o paciente que está acamado. O paciente que está acamado, infelizmente, a gente já vê, através dos testes de atividade de vida diária, que não tem condições de aplicar os testes de função de mobilidade. Então, se eu já sei que não é elegível, logo eu não vou aplicar. Mas o paciente que eu observei que tem um grau ali que eu posso avaliar a mobilidade, eu vou aplicar. E aí, aplica sempre. Berg, SPPB, existe o POMA também, o TINET, para quem gosta de utilizar essa ferramenta. Eu, particularmente, em especial, o curso, né, a fisioterapia para pessoa idosa, eu sintetizo um pouco mais sobre essas ferramentas, Berg e SPPB, mas sempre aplica, tá? Alguma outra coisa que você queira falar? Não? Beleza. E quando eu vejo, qual é o ponto que eu quero deixar aqui bem claro para todo mundo, tipo, quero que tenha esse insight, tá? Galera, fortaleça o paciente, trabalhe exercícios terapêuticos, faça todo o protocolo que vocês sabem que a literatura recomenda para uma determinada condição. Mas, quando se trata de uma pessoa que teve queda no último ano, ou pelo menos que teve queda, enfim, já apresentou queda, trabalhe flexibilidade e equilíbrio. Isso é o que eu preciso que vocês entendam, tá? E o outro ponto que eu quero que entenda. Chegou um paciente de queda com uma consequência, né? Ou seja, fez uma lesão ali, tá? Desde uma lesão leve de musculatura até uma lesão mais grave de fratura, internação, enfim. Chegou para vocês, vai fazer o protocolo que precisa ser feito, todo o seu raciocínio clínico com base no que você avaliou, naquele cenário atual do seu paciente, mas já comece a pensar lá no futuro a prevenção de queda que vocês vão fazer. Um paciente que caiu vai ter chance de cair de novo, tá? Então, isso é outra coisa que eu quero que saiu da live e já saiu com essa mentalidade. Beleza? Tá. Prevenção de queda, é importante que a gente trabalhe desde quando é melhor, né, trabalhar a prevenção de queda. Eu costumo dizer que a gente, na verdade, quando a gente pega o nosso paciente, a gente está trabalhando desde a fase 1 de um tratamento, a gente já pode introduzir algum tipo de prevenção. Desde o momento em que a gente está, por exemplo, trabalhando alguma alteração sensorial de membros inferiores, de periferia. Então, por exemplo, paciente que tem alguma neuropatia periférica. No momento em que a gente está trabalhando com melhorar a sensibilidade daquela região, isso é uma prevenção de queda. Porque se eu sei que eu preciso do meu sistema somatosensorial íntegro, quando eu trabalho dessa forma, eu já sei que eu estou estimulando lá para frente, tá? Porque a gente tem uma ideia de que, às vezes, prevenção de queda é exclusivamente trabalhar com exercícios em posturas em pé, exercícios de superfície instável, e não necessariamente. A gente tem várias fases para esse trabalho de prevenção de queda. Não necessariamente é apenas isso, né? Colocar a pessoa numa superfície instável, colocar a pessoa no tapete sensorial. Não, esse trabalho de prevenção, ele começa desde o primeiro momento de uma fase inicial de um tratamento, tá? Mobilidade de tornozelo, poxa, eu não consigo fazer o meu paciente agora por conta da condição do pós-operatório, eu não consigo botar o meu paciente agora para fazer a marcha com obstáculo, sem obstáculo, enfim. Mas eu posso já iniciar um trabalho preventivo de mobilização de tornozelo. O fato da gente prevenir que essa pessoa não tenha uma alteração estrutural de pé caído, por exemplo, de encurtamento de musculatura por conta do paciente estar mais acamado, isso também é um trabalho preventivo. Lembra disso, tá? Posso continuar? Tem mais alguma
Eu tô vendo algumas mensagens ali, mas eu não sei se você tá pegando todas, que eu não tô conseguindo. Paciente com Alzheimer, como trabalhar esse equilíbrio? Ótimo, paciente com Alzheimer. O paciente com Alzheimer, a gente precisa, dependendo da fase da doença, né, fase inicial, moderada ou avançada, o avançado é bem difícil mesmo e pouco a gente vai trabalhar prevenção. A gente vai trabalhar ali o máximo que a gente pode de criar uma estrutura para essa pessoa não cair em hipótese alguma, tá? Mas nas fases iniciais a gente pode e deve trabalhar prevenção demais. E o que a gente pode fazer? Trabalhar bastante com estímulo sensorial e pistas visuais. Por exemplo, você quer que o paciente ultrapasse um obstáculo, usa pistas de palmilha, bota formatinho do pé, corta em EVA o formato do pé, e aí você cria os passos onde o paciente tem que colocar o pé, onde tem que colocar a mão, quando você for trabalhar algum tipo de exercício mais dinâmico, de alcance, enfim. Você pode usar as pistas visuais para você poder fazer o seu circuito de treino de equilíbrio, tá? Em especial, fazer isso vale muito e funciona bastante. Alguma outra coisa? Só? Tá. Então, gente, e aí? Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Eu gosto bastante de falar. É uma das síndromes geriátricas que é muito importante que a gente trabalhe. Eu, particularmente, sou suspeita. Amo trabalhar prevenção de queda. Enfim. Mas chegamos ao final dessa live, dessa live de aquecimento. Vou fazer a minha chamada. Galera, prestem atenção. Vai ter evento, a Jornada da Fisioterapia para Pessoa Idosa, dia 10 de abril, falei certo. Então, quem não se inscreveu, corre no link da bio, corre no link da descrição do vídeo para poder se inscrever no evento que vai acontecer dia 10. Quem já se inscreveu, muito obrigada pela sua inscrição e participa do grupo do WhatsApp. Lá eu vou mandar conteúdos e materiais exclusivos, avisos importantes, enfim, não fica falação.